Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o Carlos Eduardo e vou falar sobre a teoria administrativa clássica. E esse homem na foto é Henri Fayol, um engenheiro francês que é o pai da administração, né? Ele que criou essa teoria. Ele escreveu um livro chamado Administração Industrial e Geral em 1916, durante o amadurecimento das indústrias, né? Naquele período da Segunda Revolução Industrial. Ele dava ênfase na estrutura da empresa. Ele acreditava que uma hierarquia rígida era muito importante. O problema da teoria dele é que ele via muitas vezes a empresa como um sistema fechado, né? Não tão sujeita a fenômenos externos, que às vezes afetam a empresa na verdade. Ele escreveu 14 princípios que ele achava fundamental a uma empresa seguir. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre eles. Esses são os 14 princípios. A divisão do trabalho. Ele acreditava que a especialização do trabalhador era muito importante para aumentar a eficiência da empresa e assim a produtividade. Autoridade e responsabilidade. Ele acreditava que a autoridade era uma coisa muito importante, porque é necessário que na empresa tenha pessoas que pudessem mandar, dar as ordens, e é necessário que as pessoas que recebem as ordens tenham a responsabilidade de atender aquelas ordens, que é para gerar uma organização na empresa e que tudo flua bem melhor. Disciplina. É necessário ter um código de conduta entre os funcionários, para que haja uma ordem na empresa que não gere o caos. Unidade de comando. É necessário que um funcionário receba a ordem de apenas um chefe, porque se o mesmo funcionário tiver vários chefes, pode ser que haja choque de comandos ao mesmo funcionário. Unidade de direção e subordinação do interesse individual. Isso significava que o homem, né, o operário, ele estava abaixo dos interesses gerais da empresa. A empresa ficava em primeiro lugar se tivesse que ter um embate entre os interesses. A remuneração. A remuneração é diferente do salário. A remuneração é quando tanto o empregado como o empregador recebem um dinheiro justo pelo que fizeram. Centralização. É necessário que haja apenas um chefe final e que esse chefe seja chefe de outros chefes para que haja uma departamentalização dentro daquela empresa. Hierarquia. Como eu falei, ele acreditava que a hierarquia rígida era uma coisa muito importante para o funcionamento da empresa. A ordem. É necessário que haja ordem na empresa, né? Tem uma ordem do local de trabalho, dos operários, dos maquinários, de qual operário vai usar aquele maquinário. Equidade. É necessário que os funcionários sejam tratados de forma justa, para que eles desenvolvam, né, um amor e uma devoção à empresa que trabalham. Estabilidade dos funcionários. É necessário que os funcionários se mantenham na empresa, né? Porque uma rotatividade alta de funcionários prejudica o desempenho da empresa e também afeta a moral dos funcionários que estão na empresa. Porque se eles verem que tem várias pessoas saindo, eles acabam se sentindo um pouco abalados, né, psicologicamente. Iniciativa. Fayol achava que a iniciativa entre os funcionários era uma coisa muito benéfica, né? Os funcionários têm que ser proativos, né? Se antecipar quando aparecer a oportunidade. E o espírito de equipe era outra coisa que Fayol achava imprescindível. Ele achava que o espírito de equipe era fundamental para que os funcionários tenham uma facilidade de se comunicar entre si naquela empresa. E esses os 14 pontos de Fayol e essa é a teoria administrativa que ele criou.